Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Eu sou o Luiz Fugita, editor do portal Drauzio Varela, e hoje a gente vai falar pela primeira vez sobre um distúrbio alimentar. É um transtorno que rende algumas das imagens mais chocantes que eu conheço, da psiquiatria. São pacientes esquálidos, a grande maioria mulheres, com o rosto encovado, cabelo ralo, os membros finos dá a impressão que vão quebrar sozinhos, que é o retrato de um quadro grave de anorexia, E para falar sobre esse transtorno, a gente vai conversar com o Dr. Nicolas Heine, que é médico psiquiatra do Hospital 9 de Julho. Obrigado pela aceitação do convite, doutor. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Doutor, a primeira pergunta que eu tenho foi o que mais me causou assim, uma curiosidade, é que quando a gente vai ler relatos sobre a doença, sempre se fala que o paciente se enxerga acima do peso. Eu queria saber o que significa esse se ver acima do peso. Não é algo que a pessoa vê realmente ela com a forma do corpo diferente da realidade. Imagino que não seja isso, Mas o que significa isso? A pessoa se ver com mais peso do que ela realmente está? Na realidade, pelo que a gente tem contato com esses pacientes, a gente depreende que eles realmente vêm acima do peso, sim, tá? E aí até alguns estudos deram base para isso, que um deles é relacionado com o espelho, Deu um paciente um espelho e deu um papel para ele fazer um desenho, se desenhando. Então, após a sessão do espelho, ele vai e se desenha e é muito frequente, é difícil não ocorrer, no desenho, agigantar pontos do braço, agigantar a coxa, deixar a barriga maior. Sim. Ou seja, realmente a gente depreende daí que são distúrbios da visão, distúrbios perceptuais, assim, onde ela se vê além do tamanho. Entendo. E não se coloca só na parte visual, A gente também vê, na realidade, na concepção de corpo que a gente tem na nossa mente. Tem um outro estudo bastante interessante que eles colocaram anteparos para a pessoa trafegar e ultrapassar esses anteparos. E, invariavelmente, a pessoa ela ou dizia que não iria conseguir, apesar disso ser completamente... Sim. O teste era para ela conseguir, foi determinado um tamanho para ela conseguir, mas ela dizia que não conseguiria. E, às vezes, se esquivava do anteparo com um espaço maior do que era necessário. Ou seja... A pessoa ela tem uma consciência corporal um pouco alterada. Entendi. E essa consciência corporal ela vai se pautar em alterações perceptuais a nível visual e a nível tátil e outras mais, entende? Entendo. Então, realmente, ela vê um corpo maior, sim. Doutor, por que o nome da doença tem o termo nervosa, Depois da anorexia nervosa. O que significa isso? Intuitivamente a gente fica achando que é só por estresse, Eu tô nervoso, então desenvolvi uma anorexia nervosa. Ou aqueles pacientes que dizem assim, quando eu fico nervoso eu acabo comendo menos, emagrecendo, Sim. E o contrário a gente fica nervoso, pelo menos eu como mais. Sim. Mas não tem a ver muito com estresse. Nervosa foi um termo cunhado aí em 1868 por um psiquiatra, na verdade foi um médico, não psiquiatra na época, que ele descreveu esses casos e ele começou a perceber que esses casos ele apresentava uma baixa ingesta alimentar por uma questão psíquica. Então não é que a pessoa está nervosa, mas não é orgânica do ponto de vista clínico, não é um problema do corpo. Entende? Então, uma perda de apetite que uma infecção poderia dar, por exemplo. Algo assim. Exato. O primeiro nome dado a esse quadro foi de apepsia histérica, Que a ideia era apepsia de não, E pepsia de digestão. Sim. E histérica no sentido de ser um sintoma psicossomático, certo? Mas aí, ao longo do desenvolvimento da descrição dos quadros e novas pessoas abordando eles, aí se viu que, na realidade, não era uma dificuldade de digestão. Era, na verdade, a pessoa ela deixava de ingerir esses alimentos e começou a se pensar, a psiquiatria não estava muito desenvolvida na época, começou a se pensar que era uma perda de apetite. E aí, então, o nome anorexia nervosa
ficou esse A de não, e orega, que é mais da parte de apetite, né? Do grego apetite. Então, ficou uma ideia de uma ausência de apetite. Agora, com o desenvolver da psiquiatria, começou a entender um pouco mais esse diagnóstico, essa doença, e a gente percebeu que, na realidade, não era uma ausência de apetite. Essas pessoas, elas têm bastante apetite, na verdade, no começo da doença, pelo menos. E aí se cunhou um termo que hoje não é o nome da doença, mas ajuda a gente bastante a entender, que é um termo alemão chamado Magersucht, que tem a ver com procura pela magreza. E é realmente isso que esses pacientes sentem, é uma obsessão desenfreada pelo controle do peso e magreza, no caso. Certo. Doutor, por que quando a gente vai pesquisar sobre o tema, por que é tão comum a gente ver as pessoas escrevendo ou falando sobre anorexia e aí coloca bulimia em seguida? Às vezes no mesmo artigo você vai ver, fala dos dois, mas quando você vai pesquisar são transtornos diferentes, né? Isso é equivocado? A única coisa que tem a coisa a ver com comida, mas por que toda hora colocam juntos os dois? São famosos e aproximados, né? Porque tem uma relação com comida, mas tem uma relação com uma certa aversão a essa comida. Na realidade, é uma relação um pouco disfuncional. Então, a gente acaba intuitivamente aproximando os dois. Na história da psiquiatria, o primeiro a surgir como diagnóstico foi realmente essa anorexia nervosa, né? Mas, ao longo do desenvolvimento da psiquiatria, teve um outro médico chamado Otto Dor, que eu tive o benefício de trabalhar um pouco com ele, acho que foi no nascimento do meu filho, uns 3 anos atrás, que eu fui para o Chile, né, um chileno, né, um alemão que foi para o Chile, e lá ele conceituou pela primeira vez esse diagnóstico, certo? Foi a primeira conceituação do diagnóstico, como fosse diferente de todos, que aí é a bulimia, tá? Mas ele não deu nome, ele só disse que tinha uma relação diferente, não era propriamente anorexia, e aí ele deu a sua conceituação, e depois veio um outro psiquiatra, que é o Russell, que realmente conceituou ela e deu o nome de bulimia. Bulimia, diferente da anorexia, o que chama a atenção na bulimia vai ser uma relação com a comida, onde a pessoa ela vai comer grandes quantidades de comida. Ela tem um peso relativamente normal, às vezes até superior à média, tá? E ela come grandes quantidades de comida, até 10 vezes mais do que alguém comeria no dia, tá? A gente come umas 2.000 calorias no dia, né? Nossa. Ela vai comer 20.000 calorias em uma sentada. Não é nem no dia, é numa refeição do dia. É numa refeição do dia. O dobro do dia. Você vê o homem mais forte do mundo, onde sempre tá aí na nossa sociedade aquela brincadeira de quanto eles comem, ao mesmo tempo não são tão obesos. Mas a diferença é que essa pessoa ela faz exercício físico muito intenso, um exercício físico que tem um grande gasto energético, levantar peso. Então tem uma manutenção e pela nutricionista é indicado isso para ela. Agora, na bulimia, não, na verdade, tem uma restrição alimentar e aí quando ela come uma quantidade gigantesca, começa num intervalo muito curto, né? A bulimia, também do grego, foi cunhado que é bou, que é de boi, né? E limia, que é de fome. Então, é uma fome que ou você come como ou você come um boi. Daria para comer um boi, né? E aí você come esse indivíduo, esse paciente, ele acaba comendo isso, essa grande quantidade, começa a se sentir muito culpado e é seguido de um comportamento de indução de vômito, que nos casos mais graves acaba nem induzindo, vem quase que automático. Então a bulimia é sempre junto à ideia de grande ingestão com a indução de vômito. Isso é o que chama atenção. Na anorexia, aí tem a ver com a restrição alimentar. A pessoa ela tenta ao longo do tempo inteiro não comer. Sim. Entende? Certo. E em alguns momentos ela pode se valer de uma indução de vômito, ela pode se valer de algum purgativo, algo do tipo, como a bulimia, mas são pessoas que têm anorexia nervosa, têm muito baixo peso, aí o IMC mínimo é 19 a 25 para a gente, ela vai apresentar
usualmente menos de 19. Então, eles estão juntos pela relação com a comida um pouco diferente e aversiva, mas uma tem um padrão de restrição contínuo e o outro, na verdade, tem uma tentativa de padrão de restrição que desemboca numa alimentação aumentada e logo depois o vômito. Doutor, pelo que eu consegui entender da parte que eu pesquisei antes, cheguei assim, a um conceito de que a anorexia teria tanto a busca pelo emagrecimento quanto um medo de engordar. Para mim isso me parecem a mesma coisa, ou são dois lados da mesma coisa, mas me deu a impressão de que isso no dia a dia da pessoa, isso pode ter reflexo um pouco diferente. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? O medo de engordar, o que ele provoca na pessoa e o que a busca por emagrecer também provoca no dia a dia. Como aquilo afeta e atrapalha o cotidiano de alguém, né? Se a gente pensa só no ambiente patológico, ou seja, no ambiente da doença, a gente vai ter, na anorexia, pelo menos, a gente tem ponto cardinal do diagnóstico seria o controle do peso. Tá? Então, no controle do peso, vai se depreender daí, não só o medo de ganhar peso, como a busca da magreza. Né? Então, no ambiente patológico, ambos estão muito próximos porque tem mais a ver com controle de peso. É um pensamento obsessivo, pensando frequentemente sobre o peso. Eu quero controlar meu peso e no desenrolar desse quadro, aos poucos vai procurando uma perda maior. Né? Essa perda maior de peso, esse emagrecimento constante, ele vai ter sempre relacionado com essas alterações perceptuais que a gente conversou e também com uma certa insatisfação, né? com as relações aí. E aí a pessoa, ela infelizmente esse paciente entra num dilema, né? Que é, eu estou comendo extremamente pouco, todos estão relativamente percebendo. Se eu fico junto das pessoas, elas vão me criticar ou vão, de alguma forma, demonstrar que isso está acontecendo, que eu não estou gostando, que eu não vou gostar por aquelas alterações perceptuais. Então, eu começo a me apartar do meio social. Então, são pessoas bastante isoladas, tá? Doutor, ia falar, era justamente a próxima questão, que é um transtorno muito mais incidente em mulheres, né? 90% mulheres. O quanto que, dentro da especialidade, se considera assim que a gente pode atribuir isso realmente a esse meio social, a padrões estéticos? Essa é uma boa pergunta, porque esse é o problema central aí da psiquiatria, né? O que é, né? É só genético, é só genético biológico, né? Vamos chamar de biológico, porque aí a gente coloca o genético cabe dentro desse critério biológico. Aí, realmente, a gente precisa partir de um ponto que é o seguinte, se a gente pega uma paciente que tem uma gravidade numa anorexia nervosa, se a gente coloca 100 pessoas no lugar dela, com a mesma história de vida, aí pensando no aspecto psicológico, não são as 100 que vão ter esses sintomas, não vão ser as 100 que vão desenvolver essa patologia. Então a gente já depende daí que não é só, né? Não é só algo psicológico, história de vida. Agora, se a gente também tem gêmeos, né, que não são 100% dos gêmeos monozigóticos que apresentam, ou seja, há um aumento, né, quando você tem um gêmeo monozigótico apresentando a patologia, é mais provável que o irmão tenha, tá? Então, aí é a irmã no caso, né? Então, sim, tem um aspecto genético, mas isso é só mais um fator importante. Aí a gente pode colocar até do contrário. Bom, se fosse só genético, não deveria ser 100%. Então, precisamos aí de uma outra coisa, né? Temos a questão psicológica já dita, e aí tem a questão cultural. Aí, na parte cultural, a gente percebe, ao longo do tempo, um comportamento semelhante, mas com conteúdos distintos, né? A gente tem alguém que desenvolve uma aversão à comida, que podemos dizer aí, não uma aversão à comida, mas uma preocupação obsessiva aí com o controle do peso, e um comportamento onde aí sim é restritivo em relação ao peso para anorexia nervosa. Isso foi muito descrito entre algumas santas do século XII, entre o século XI e o século XVI. Elas ficavam, por falta de comida, ficavam um tanto confusas, entravam num estado de confusão mental, e que era interpretado como uma proximidade com Deus ou algo desse tipo, né? E ao longo do tempo a gente tem a mudança disso, né? Você tem o ideal,
ascético, aí tem um ideal estético, que hoje em dia é muito mais preponderante. Sim. Né? Então, tem a mudança de conteúdo que nos mostraria uma influência cultural, mas mais importante, a gente também tem um aumento da frequência dessa doença. E eu acho que é mais interessante, isso que eu poderia até supor, né? Tem a mudança na distribuição de gêneros. Antes, de 5% a 8% é o gênero masculino. Com essa diferença cultural apresentada nos últimos anos, décadas, aí, a gente vê um aumento do gênero masculino desenvolvendo tal doença. Sim. E a gente também tem as crianças aí apresentando mais rapidamente esses sintomas e não esperando mais até os 20, 25 anos para a gente perceber a doença. Sim. Então, a cultura tem o seu grau de influência e é bastante importante. Sim. Não dá para resumir esse ser humano em hora um, hora outro. Claro. E, doutor, como é um transtorno que surge mais, né, na adolescência, eu comecei a ler algumas coisas que eram alertando para não confundir um início de anorexia com alguns outros comportamentos da infância, que às vezes até são algum transtorno da infância, mas não a anorexia, ou comer seletivo, alguma coisa assim. Queria que o senhor só diferenciasse um pouco, porque acho que passa a ser mais preocupação dos pais, visto que o próprio paciente às vezes demora para ter alguma crítica em relação a si mesmo, né? Pelo menos falar um pouquinho, né, sobre outras coisas que podem acometer crianças, mas que não são anorexia, né? Pra gente tentar dar alguma esclarecida para possíveis pais que fiquem preocupados com alguma coisa. O núcleo da sua pergunta é mais ou menos assim: quando é que os pais podem falar que o seu desespero é patente, é verdadeiro e justificável para pedir uma atenção especializada? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim. Perfeito. Eu acho que é comum aí, né, não só no meio adolescente, mas nos meios dos pais, a gente tem os pais se preocupam aí com os filhos e querem o melhor deles, não à toa vão ficar angustiados com algum comportamento que foge da normalidade. Sim. Fugir da normalidade não significa patologia, pode ser simplesmente um ponto fora da curva. Sim. No entanto, é um parâmetro interessante para os pais, para eles se valerem disso, para ficarem preocupados com os filhos. E eu acho que é completamente bom esse comportamento dos pais. E o que eu acho? Eu acho que, sim, pode se valer disso. Bom, ele está meio fora da curva, está com um comportamento um pouco distinto. Acho que vale a pena a gente fazer uma avaliação, mas tenho medo das consequências negativas que uma avaliação psiquiátrica poderia ter numa criança. Né? Esse é um outro ponto negativo, esse é um ponto negativo dessa avaliação prematura. Fora o medo de a gente começar a medicamentalizar comportamentos possivelmente funcionais, né? Que a pessoa se desenvolveria sem precisar de uma medicação. O que eu diria é o seguinte, que aí vem até da palavra patologia, vem daí, né? Que é doença, né? Que é patos, que é diferente. Tem um filme eu vi o trailer dele, que é um filme de Bang Bang no Nordeste, e ele fala assim, eles vão falar com um cara que é um suposto matador, e aí um rapaz jornalista, 25 anos, super entusiasmado com esse faroeste pernambucano aí, fala pra ele assim, aí, como é que eu sei que é uma chacina? Quando eu entro, a partir de qual número é uma chacina? Aí o cara responde assim, não sei, velho. Quando eu entro no lugar, eu falo assim, isso daqui foi uma chacina. Né? Ou seja, é uma impressão instantânea, intuitiva, algo mais natural de você bater o olho e falar assim, isso daqui tá estranho. Sim. Não precisa ser algo formulado formalmente. Não precisa, eu acho que a gente se perder, porque isso é técnico. Isso a gente pode guardar para a medicina. Sim. Isso a gente pode guardar para a psicologia, certo? Então, se chama a atenção com o processo, poxa, ela não está comendo com a gente já faz alguns meses, algumas semanas para algumas famílias, né? Isso daí tá meio estranho. Ah, não, ela sai e fica o dia inteiro fora, e aí volta e fala que já comeu, né? Quando eu estava na escola, tivemos um caso de uma colega que teve um quadro semelhante aí, teve um quadro de anorexia, e aí a gente percebeu que ela estava emagrecida. Uma hora todo mundo, né? Pô, tá estranho. Sim. Tá além da conta. Comenta mas até assim aí, com o outro. aquela coisa adolescente, não, às vezes é diferente, às vezes isso, às vezes aquilo. Sim. A gente se esconde numa nuvem, né, de ausência de preconceito, mas acaba impedindo a gente de ajudar, enfim.
E aí, no determinado momento, eu estava com meus colegas no shopping, ela falou assim, me encontrou e falou, empresta sua mala. Eu falei, ué, pra quê? Né? O que ela quer com a minha mala? Não, eu tô começando a fazer tratamento para anorexia e eu preciso levar meu peso para ele. E aí eu falei, tá bom, com certa vergonha pela situação que ela se colocou, ela não era muito próxima, isso devia ser bastante angustiante para ela, né? Eu falei, tá bem. E aí dei. E aí depois ela tirou aquele extrato daquelas balanças antigas, né, que você paga, e falou, obrigado pela mala, eu vou levar para o médico. Entendi. O intuito dela era, na verdade, o quê no shopping? Ela queria tirar um extrato da balança com uma mala cheia de livro para aumentar o peso dela. Para aumentar o peso dela e impedir que ele viesse com um tratamento mais incisivo de mudança de comportamento. O que interessa aí é o quê? É estranho. Sim. Você entende? Isso naturalmente a gente consegue pescar. Eu acho que para o leigo, você pode se valer disso. Pô, nunca fiz isso. Né? Meus familiares não é muita gente que está fazendo isso. E vale uma avaliação especializada. Claro. Né? Doutor, antes da gente falar um pouco mais entrando no tratamento, que aí é quando a gente finaliza, como eu falei no início, as imagens de pacientes quando é um estado avançado são sempre muito chocantes, né? Bastante impressionantes. Eu queria que você falasse um pouquinho do que acontece fisiologicamente mesmo, né? Os sintomas conforme a doença progride. Eu li em algum lugar que é o transtorno com um alto índice de mortalidade dos transtornos psiquiátricos, né? Então, eu queria que o senhor falasse, né? Como a doença progride se ela não for tratada, né? Tá. Na anorexia nervosa, ela se inicia, então, por uma ideia de um simples dieta, e aí começa a progredir. Primeiro restrições de alguns alimentos, depois restrições de algumas refeições, depois restrição de mais alimentos, depois começa uma predileção por esses alimentos, né? E a perda de peso começa a acontecer. Essa perda de peso interfere em todo o organismo aí, né? E faz com que os hormônios apresentem alterações, o cortisol vai apresentar aumento e aí a pessoa realmente perde o apetite mesmo ao longo da cronificação da doença. E aí, além disso, também a gente tem outras alterações do corpo que ajudam a manutenção dessa doença. Então, ela entra numa cascata que não tem muito por si só uma saída. A pessoa começa a perder peso e aí você vai ver perda de massa muscular, e a pele, ela vai apresentar uma pele um pouco mais amarelada, seca, com a gente chama de lanugo, que é Lanugo? Que é uma penugem que se apresenta na pele, bastante comum. A gente vê também, esses são os primeiros aspectos que a gente começa a ter contato, que é um amarelado que lembra quem come cenoura para pegar sol. É um amarelado mais alaranjado na pele. Tá? E aí o cabelo fica um pouco mais quebradiço, uma perda de cabelo mesmo, tá? E aí no sistema gastrointestinal, na anorexia, a gente tem um retardo do esvaziamento gástrico. As coisas ficam mais paradonas. É quase um processo do corpo de falar, bom, já que eu estou comendo pouco, eu vou aproveitar aqui. Então você tem um retardo do esvaziamento gástrico, você tem um retardo dos movimentos e trânsito intestinal por si só. Sim. Tá? Pode ter constipação, né? E pancreatite também. E aí, para uma população específica da anorexia nervosa, que é uma população que não só apresenta restrição muito importante, mas também se vale de indução de vômito, e não só indução de vômito, mas também purgativos e diuréticos para manter essa perda de peso e acelerar essa perda de peso. Essas pessoas vão ter consequências um pouco mais danosas. Né? A gente vê lesões esofágicas pelo vômito, a gente vê comprometimento gástrico mais intenso, os dentes, né, eles vão se deteriorando um pouco, ou seja, aí são quadros mais graves mesmo. Sim. A partir disso, com alterações hepáticas, com alterações pancreáticas, com alterações cardiovasculares, né, podendo ter distúrbios no sangue, também anemia. Isso faz com que a pessoa vá se aproximando aí
da fragilidade constitucional, fragilidade corpórea, para até conseguir lutar contra doenças leves, né? Como gripe, como pneumonia. A pessoa já não tem mais uma rigidez. Sim. E aí a mortalidade realmente é mais alta. Há trabalhos que falam em torno de 20%, há trabalhos já um pouco que comentam sobre 50%. Nossa. Né? Isso depende muito da localidade, da forma que é feito o diagnóstico. Sim. Mas, poxa, 1/5. Sim. Né? 1/5 é bastante. Claro. E aí, doutor, é possível a própria pessoa ter um despertar de que ela tem esse problema ou ela sempre precisa ser levada por alguém? O uso é o mais comum. Na verdade, é incomum a pessoa ter um despertar para isso. No entanto, eu tenho uma paciente que ela vem por livre e espontânea vontade. A gente fica um pouco rendido na tentativa de ajudar ela, porque ela não tem controle do próprio comportamento nesses momentos onde ela faz uso de alguma medicação como diurético. Mas o comum mesmo, a maioria dos pacientes virem contra a vontade. Para eles não tem problema. É o que a gente chama de... ele tem uma sintonia com as vontades de si próprio. Não é algo, nossa, eu não queria vomitar, mas eu vou induzir o vômito. Não é isso. Eu falo assim, não, eu gostaria mesmo. Para mim é completamente lógico fazer isso agora. Eu me sinto muito mal. Não é como o toque, que às vezes a pessoa sabe, ela não quer, sabe que aquilo é danoso. Não, isso é sempre mais complicado, né? A pessoa não vê nada de errado, nenhum problema, né? Esse paciente, né? Ele vai procurar ele tem uma ideia de que quando ele procurar um profissional, esse profissional ele vai tentar minar o projeto de vida do paciente de emagrecer. Então não vai querer. Vai por quê? Porque alguém está realmente... passa o dia inteiro falando sobre isso, está enchendo e fala assim, eu vou só para provar. E aí se percebe, então, nessa dificuldade. Por ser a vontade do paciente, ela acaba por não aceitando muito o tratamento. Então, ou sai do tratamento, não toma as medicações, ou toma as medicações algumas vezes, mente que tomou, como foi esse caso dessa colega. Eu ganhei peso, olha aqui, são 3 livros e 8 cadernos que estavam na mala. Ela sabota o próprio tratamento. E isso é muito aflitível, eu acho, para quem é o responsável por essa pessoa, né, doutor? O que se pode fazer, né, se a pessoa é tão resistente assim, né? Como que se leva alguém para iniciar um tratamento? A base fundamental aí é vínculo. Né? Você ter um contato empático, perceber aí quais são as dificuldades, perceber quais são as angústias, entender como está o funcionamento dessa pessoa. A pessoa, ela precisa ter também ela ter um contato com você que seja favorável, no sentido, gostei desse cara, gostei desse profissional. Né? Isso eu acho que é o ponto essencial. Apesar de eu não achar legal o que ele está fazendo, ele me entende. Então, né, na soma total dos ganhos e perdas, eu tenho algo positivo aqui. E aí quando você, então, consegue esse vínculo importante, aí é a premissa inicial de todo o tratamento. Aí você vai promover mudanças. Não podem ser mudanças incisivas, por quê? Porque o paciente pode parar de vir. Também não podem ser mudanças muito soltas, a depender da gravidade do paciente. E também, nenhum profissional é Deus, né? No sentido de, a gente precisa de uma equipe formada, que sabe sobre o manejo dessa doença. Então, vai se valer de um psicólogo, de um acompanhamento psicológico, que é essencial nesses casos. Vai se valer também de um acompanhamento nutricional, né? Sempre achando a melhor saída, um meio termo. E pode também se valer de medicações. Aí. Isso que eu ia perguntar. É mais fácil para a gente imaginar qual é o mecanismo de um medicamento para um transtorno de humor, digamos, né? O que ele faz. No caso de uma anorexia, os medicamentos fazem o quê? A anorexia, realmente a gente não tem nenhum anti-anorexígeno, né? Mexe num neurotransmissor ali. Conseguimos. Vamos agora, acabou o programa. Não tem mágica aí. Que a técnica, por vezes, nos permite acreditar que existe. Mas como é que a gente pode se utilizar de medicações, né? Quais são os benefícios do uso de medicação para um quadro que a gente percebe que não tem uma cura através dessa medicação? O grau de comorbidade, ou seja, o grau de doença paralela à doença principal,
na anorexia bastante alto. Né? A gente tem quadros de depressão, ansiedade, transtornos de humor, depressão e bipolar, e quadros de afeto, né, das ansiedades. A gente também tem outras doenças relacionadas como transtorno de personalidade. E aí a medicação ela vai servir para isso. Tá. Né? Impedir uma progressão de uma depressão, impedir sintomas ansiosos, fazer com que ela fique realmente limitada ao quadro de anorexia e a gente consiga trabalhar isso através de medidas comportamentais, através de uma terapia, ora comportamental, ora psicodinâmica, para que a gente consiga desenvolver esse indivíduo e ele consiga se libertar, né? Parar de sofrer. Tá. E alguns que a gente gravou aqui já, quando se falava em psicoterapia, muitas vezes se falava na cognitivo-comportamental, né? E era um pouco mais simples também entender como essa terapia ajudava aquele transtorno, né? Seja toque, etc. No caso da anorexia, que caminho que segue a psicoterapia, que hoje se vê como uma eficaz, né? A terapia cognitivo-comportamental tem bastante dados comprovando a melhoria do quadro. De anorexia mesmo? De anorexia. E como a gente pensa em algo comportamental, né, a gente tem uma facilidade, então, de promover a remissão daquele comportamento, porque ela se baseia puramente em comportamental. Então, a gente tem um benefício um pouco acentuado aí com a terapia cognitivo-comportamental, sim. Como ela funciona? Porque no do toque era fácil entender, né? Alguma coisa de colocar a pessoa na situação que tem o gatilho para a compulsão dele, algo assim, né? No caso da anorexia, como que funciona? A gente traça, então, os comportamentos que a pessoa tem, né? E aí, ao traçar os comportamentos disfuncionais que promovem a doença, a gente vai traçar, então, desses comportamentos, quais são as causas desse comportamento. Quando a gente traça as causas, a gente vai tentar modificar essas causas. Como assim? A gente vai tentar dar outra possibilidade. Bom, você não está querendo comer tais comidas, será então que a gente não possa começar então por um pouquinho, né? Que a gente faz com criança um pouco, né? Não estou querendo comer carne. Então vamos fazer um pouquinho só, aí você não come. Aí na semana seguinte vamos começar a promover um pouco mais, né? A gente tenta moldar esse comportamento para impedir a consequência óbvia aí, que é a disfuncionalidade que causa, né? Tá. Então é mais nesse sentido. Agora, não é a única técnica aí da psicologia que traz benefício. A terapia psicodinâmica também traz bastante benefício. Eu acho que é importante a gente elencar que é o seguinte: como a gente se foca em comportamento, na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ter benefícios um pouco mais rápidos e a gente vai ter benefícios mais palpáveis, porque é o que a gente está vendo. Sim. A gente não vê o que a pessoa está pensando lá atrás, no meio. A gente vai ver o que está óbvio na nossa frente, o que nos aparece. Sim. Né? E é justamente isso que a gente se vale para fechar o diagnóstico ou os critérios para a gente dar como grave. Sim. Então, se a gente diminui esse comportamento, claro, a gente vai evitar os critérios e a gente vai apresentar uma melhora, mas não significa que a gente está caminhando para uma cura. Aí vale talvez uma associação de terapias, num segundo tempo pensar numa psicodinâmica, ou até paralelo, que alguns profissionais não gostam tanto. Então, quanto à psicodinâmica, a gente também consegue perceber, através dos trabalhos científicos, tem um benefício bastante importante. E aí, quais são esses... O que a gente não consegue é qual terapia psicodinâmica a gente está falando que teria melhor benefício. É a psicanálise, é a psicologia analítica, é a existencial... Que outras terapias psicodrama. Então, a gente aí não consegue realmente discernir qual a melhor. Mas é importante também dar voz a esse ambiente psicológico que a gente acaba tendo conhecimento, né? Que é a maneira que a pessoa pensa, o que aconteceu na história dela, como se deu essas coisas. Também pode trazer seu benefício. Como é que a gente vai indicar isso? A gente tende a preferir cognitivo-comportamental no início, que aí é uma terapia que tem começo, meio e fim. Né? Tem uma certa brevidade. E aí a gente passa, então, para algo um pouco mais demorado, que seria as psicodinâmicas, tentando mostrar alguns aspectos e trabalhar a nível psicológico para a pessoa poder se desenvolver e parar de ter os sintomas e os sofrimentos relacionados à patologia. Sim. E para finalizar, doutor, a gente vê que é um tratamento que exige muitos especialistas, né?
Como que é hoje em dia no Brasil um quadro geral de tratamento de anorexia, né? Um tratamento que exige medicamento, talvez mais de uma psicoterapia, acompanhamento de nutricionista. Como isso acontece, assim, para qualquer classe, qualquer idade no Brasil? Aí a gente tem um cenário... Porque no setor público a gente vai ter a disponibilidade dos CAPs, só que os CAPs eles não são em larga quantidade no Brasil, né? A gente não é conhecido pela disponibilidade de profissionais de saúde mental. A gente não recebe prêmios pela prontidão que se apresenta nisso. Eu acho que é parte do processo sociopolítico-econômico, mas do ponto de vista prático a gente tem isso. Então, o CAPS ele é um ambiente muito interessante porque apresenta todos os profissionais disponíveis e apresenta uma hierarquia de gravidade, onde a gente acaba agrupando os que apresentam mais dificuldade, mais gravidade, e os que são mais tranquilos a gente agrupa em outros espaços. A gente consegue, nos CAPs, a gente promover o tratamento junto à família e aonde a pessoa mora, não ficar algo encastelado e longe, que a gente acha que é puro orgânico, enfim, biológico. Sim. Então, via de regra, traz mais benefícios. Aí o limite, né, o gargalo se dá, na verdade, na disponibilidade desse serviço. Tá? No setor privado, a gente não tem locais desse tipo. Né? Isso é a parte negativa do setor privado. A gente não vai ter uma localidade que apresenta todos esses profissionais e que apresentam um acompanhamento e um contato com os familiares. A gente tem alguns, mas eles são mais destinados, que seriam os hospitais-dia, mais destinados a público mais grave. Sim. Por quê? Porque são muito poucos, porque, enfim, claro. as dificuldades do nosso sistema econômico. Então, realmente, é difícil, né? O que a gente consegue a nível de convênio é ter uma clínica que, se tiver disponibilidade de profissionais, aí uma conversa entre os profissionais, aí conseguindo montar uma equipe multidisciplinar, tem muito benefício, né? Senão faz artificialmente, né? Via WhatsApp, via telefone, mas é importante ter isso. Mas a entrada seria procurando um psiquiatra mesmo, de alguma forma. O principal é o psiquiatra, porque é ele que vai saber discernir se é doença ou não. Ele é o representante aí que fala, isso aqui não é. Sim. E na divisão de tarefas aí da sociedade, né, ele vai falar que é ou não é. E é ele que vai ter um papel de gestor desse tratamento e de responsabilidade dele. Essa tá grave, eu não posso ficar quieto. Se ela não quiser mais vir e eu vejo que ela está próxima aí da gravidade, que ela talvez precise de uma internação, a gente vai precisar manejar isso de alguma forma. Como é que a gente vai fazer? Vamos acionar uma assistência social? Vamos chamar os familiares para eles se responsabilizarem? Ou como é que a gente vai manejar equipe, médico, psicólogo, equipe e familiares e paciente para a gente conseguir diminuir o risco sem tirar a capacidade dela de se autodeterminar, de falar o que ela quer e ela deixou de querer. Sim. É um tratamento difícil pro profissional que trata também, né? Não é uma cirurgia de apendicite. Entendeu? Sim. Não é uma cirurgia de apendicite. Mas existe uma possibilidade de alta. Olha, existe, viu? Os casos que nos chamam a atenção são os casos graves. Entende? Aquele paciente leve que foi... Tinha uma paciente assim, ela foi numa festa e aí teve um evento de indução de vômito, aí já ficou preocupada e teve mais algumas 2 ou 3 vezes. Isso é um caso leve, né? Não teve muito perda de peso, não teve muitas dificuldades. Esses casos tendem a melhorar. Legal, doutor. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui que o senhor acha relevante, chamar a atenção, que geralmente não se fala, ou alguma recomendação que o senhor acha importante? O que eu diria aí é de colocar como ponto, não só para a doença, mas para a saúde mental, é um aspecto, é o impacto que essa psiquiatria tem na cultura, no sentido de gerar mais medos, angústias, ou acabar numa ideia um pouco distorcida do papel dela, né? E dos outros profissionais que são extremamente importantes em qualquer tratamento. Que a gente está falando, a grande maioria dos pacientes que apresentam algum sofrimento do tipo psíquico, eles não precisam de medicação. Mas não significa que eles não precisam de cuidado, né? Então,
A ideia é fazer uma avaliação para a gente ver qual a melhor maneira de conseguir superar isso, evitando, lógico, a hipermedicamentalização, que é algo patente na nossa sociedade, até culturalmente, mercantilização da medicina. Sim. A gente conseguir fazer essa avaliação para perceber quais são esses indivíduos que têm gravidade que merecem mais cuidado e quais são os indivíduos que não precisam disso, né? Que dá para fazer um acompanhamento via psicologia e outros profissionais. Sim. Eu acho que isso é bastante importante. Então, eu acho que esse é o aspecto principal, né? Tentar tirar esse medo relacionado à psiquiatria e, ao mesmo tempo, dar validade e crédito, força para os outros profissionais da área de saúde que têm um gigantesco papel e conseguem manejar a grande maioria dos casos aí. Legal, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Então, numa próxima, espero que o senhor venha aqui falar sobre outros temas também. Mas obrigado pelos esclarecimentos. E até mais. Lembrando que vocês podem mandar sugestões de pauta, pergunta, dúvidas para a gente ir atrás de entrevistados, né, para falar sobre transtornos ou temas que vocês quiserem ouvir. Pode mandar nas redes do Portal Drauzio Varela ou pelo meu Twitter, que é o Luiz Fujita JR. E lembrar também que a gente tem um segundo podcast na casa, que é o Porquê Dói, que é conduzido pela nossa repórter Juliana Conte, e é sobre dores em geral. E da mesma forma, se você tiver uma sugestão de pauta, né, para falar sobre dores, pode mandar também pelas redes do Portal Drauzio Varela. Até mais. Esse podcast foi produzido por Guilherme Afonso.